Olá, estamos de volta com o Debate Univale, aqui tratando da campanha da Fraternidade 2015, cujo tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema Eu Vim para Servir. No final do primeiro bloco, o Dom Félix, que está aqui conosco, teve uma posição muito interessante falando do papel da sociedade, né, neste processo, o poder público e ainda as pessoas, né? São três instituições distintas, vamos dizer assim, e aí me chamou a atenção, Dom Félix, o senhor fez a deixa para o segundo bloco, que é o poder público. E aí a gente tem, inclusive, o livro, né, texto base da campanha da Fraternidade 2015, que trata exatamente da participação do poder público. Qual é essa participação, efetivamente? Então, segundo o modo de entender a igreja, o poder público tem que zelar pela dignidade da pessoa humana, seja ela quem for, sobretudo dos mais pobres, dos excluídos, zelar pelo bem comum, não apenas pelo bem os interesses de grupos ou de pessoas, e a justiça social, né? Que não se trata apenas de dar às pessoas aquilo que elas merecem, mas de poder oferecer às pessoas aquilo que elas precisam para ter uma vida digna. Na prática seria saúde, educação, sim, saúde, né? Apoio à população para, né? Direito à água limpa e potável, direito à participação política, direito à expressão dos seus, né, daquilo que pensa, direito, por exemplo, à educação, né, de qualidade, à saúde de qualidade. E aí, Lorimar? Eu estou aqui querendo trazer, como estou representando a pastoral familiar, eu gostaria de lembrar, né, que nessa relação igreja-sociedade existe o serviço que a igreja propõe de ambas, né, entre igreja e sociedade. Existe uma instituição que está aí no centro desta relação, que é a família. E nós estamos falando tanto, cobrando tanto, né, da organização social, as políticas públicas que a sociedade precisa estabelecer para garantir a dignidade, mas nós não podemos, enquanto igreja, esquecer também que a família, a campanha da fraternidade vem nos lembrar isso, que a família é a primeira escola dos valores sociais. É na família que nós aprendemos a viver e a conviver na sociedade. É na família que aprendemos os valores que garantirão realmente a existência de uma sociedade mais justa, que nós tanto sonhamos, uma existência de uma sociedade sem corrupção, como nós todos almejamos, né? A existência de uma sociedade fraterna, onde aprendemos estes valores para vivenciá-los na sociedade e tornar a sociedade realmente uma sociedade que garanta a dignidade das pessoas. Nós aprendemos na família. Então, como igreja, nós temos um compromisso, através da pastoral familiar, de lembrar as famílias dos seus deveres. Um documento da nossa igreja, do magistério da nossa igreja, que é a Familiares Consórcio, que fala do papel da família no mundo de hoje, traz bem claro para nós qual que é o papel da família. Nós, como igreja, como pastoral familiar, temos o dever de lembrar a família das suas responsabilidades, porque nós sabemos que a família tem delegado também à sociedade, aos grupos sociais, responsabilidades que são exclusivas dela. É verdade, mas aí eu gostaria também de fazer uma nova provocação, né, dentro disso que você falou. O papel da família, sem dúvida, é essencial, não só nesse tema, mas em vários outros vai passar pelo tema família, né? Certamente porque é onde inicia a vida das pessoas, é a célula principal na vida de qualquer cidadão. Mas existe uma dependência, podemos dizer assim, em relação a alguns papéis que o poder público, como eu abordei com o Dom Félix, exerce. Né? Questão da educação, questão da saúde, questão, né, da via por onde você corre para ir para o seu trabalho, por onde você passa, se espera uma atitude, uma ação concreta do poder público. Esse papel tem sido cumprido? Acho que a gente, como cidadão, agora não como igreja, mas como cidadão, a gente percebe que
fica a desejar realmente. Quando a gente vê uma grande massa de irmãos nossos que não tem saneamento básico, que não tem, como diz o Dom Félix, uma água potável nas suas residências, que não tem as mínimas condições de vida digna, nós podemos inferir daí que a sociedade está deixando a desejar no seu papel de garantir esta sobrevivência digna das pessoas, dos nossos irmãos. Eu vou botar para a Camila falar alguma coisa, porque é da secretaria. Sim, importante, acho que a gente destacar aqui, isso que a Lorimar colocou, a centralidade na família, né, enquanto igreja, assim também é a política pública de assistência social. Né? Nós temos a nossa normativa, as legislações, enfim, cuja a centralidade é na família. A gente não pode trabalhar segmentado. Eu vou trabalhar só aquele idoso, eu vou trabalhar só aquela pessoa com deficiência que está ali naquela família. Não, a gente trabalha a família na totalidade. De que forma? O poder público, então, né, pode contribuir. Especificamente sobre a política de assistência social, ela é organizada através de um sistema único, o Sistema Único de Assistência Social. O objetivo da política de assistência social é oferecer proteção social às famílias. Mas que proteção social é essa? Ela se organiza de duas maneiras. A básica, né, que visa prevenir riscos e situações de vulnerabilidade que aquela família que está lá no território, né, de concentração de grande pobreza, violência. Então, através dos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que nós temos 5 CRAS em Valadares. E tivemos na semana retrasada a inauguração do Central, que ele vai abranger todos os bairros que não são cobertos por CRAS. Então, ele é a porta de entrada dos serviços da assistência social. Ali ele recebe uma acolhida, uma orientação, ele vai participar de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, se for o caso. Aí lá é por idade, tem o serviço de convivência para criança, adolescente, adulto, idoso. Então, nós temos essa é a proteção social básica. E temos a especial, que é oferecida, a porta de entrada é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que fica aqui no centro da cidade, onde o direito já foi violado, né? Onde já aconteceu o abuso sexual daquela criança ou adolescente, onde o idoso está sofrendo violência, seja ela física, financeira por parte do familiar. Então, são essas duas proteções, né, que a assistência social vem oferecer para essas famílias, esses indivíduos. Então, essa é a contribuição, uma das contribuições também que o poder público pode oferecer e ofertar para essas famílias que encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social. Ou seja, as ferramentas do poder público de apoio à sociedade existem. Sim, as existe. ferramentas são claras. E é importante a gente falar aqui, potencializar essas pessoas, os usuários que chegam até nós. É informar o direito que ela tem, os canais que ela vai percorrer, né? E não foi bem atendido, existe ouvidoria, existe órgãos onde você pode reclamar, existem os conselhos de direitos, né? Então, potencializar, informar, orientar. Talvez, então, duas coisas que são necessárias aí seria informar melhor a população sobre esses serviços que são prestados pelo poder público e talvez preparar melhor também os próprios servidores para que eles realmente sejam bastante acolhedores para com essas pessoas que às vezes não têm instrução nenhuma e vão lá, não sabem exatamente nem o que eles querem e estão precisando. Sim, e concluindo a fala do Dom Félix, é interessante que a igreja, nós como igreja, como comunidade, a gente faz também esse papel, não é? Em nossas reuniões de grupos, de movimentos pastorais, a gente mostra para cada um e cada uma que existem esses meios dentro do poder público em que ele pode recorrer. E quando às vezes, quando é a questão que a Camila colocou muito bem, que não é atendido o seu direito, ele está sofrendo por uma situação ou outra não é atendido, nós como igreja, como comunidade, a gente está
batalhando junto com ele, a gente está sofrendo junto com ele e levamos o seu problema, a sua dificuldade, a não solução aos órgãos competentes, né? Quantas vezes a gente já levou casos de idosos que estão sofrendo maltratos pelos filhos e a promotoria já, né, deliberou alguma coisa, um aluguel social, não é mesmo, Camila, para a pessoa, ou uma criança que é violentada, a gente vai até o conselho tutelar ou a polícia. Então, o papel nosso de comunidade, de servir, está nisso aí também, sabe? Além de você estar junto, sofrendo com ele, tendo a compaixão pelo problema, como Jesus fez, né? Que abaixou, lavou os pés, tocou na ferida, a gente está junto, tocando na ferida dele também. E levando para os meios mais fáceis, né? De conseguir essa solução do problema. A Camila... Assim, rapidamente, até apertar um pouquinho essa discussão para uma outra parte, que é o seguinte, o poder público, né, a Camila já deixou isso claro, tem as suas ferramentas de apoio, de assistência, mas a igreja também tem. Né? Tem as creches, tem as pastorais, as instituições. Né? Aqui em Valadares são muitas. Que são muitas, por sinal. E aí, para algumas pessoas talvez não fique claro. A igreja, ela confronta o Estado quando quando promove esse tipo de iniciativa, ou elas são convergentes e uma precisa andar lado a lado com a outra? Por isso que a campanha da fraternidade esse ano fala que esse serviço da igreja à sociedade deve ser de cooperação e respeito. Mas por quê? Não se trata de ocupar o lugar do Estado, mas é cooperar. Agora, da parte do Estado também deve haver cooperação, como muitas vezes acontece, né? As instituições sociais, filantrópicas mantidas pela Igreja Católica ou por outra igreja, né? Outra religião, geralmente também tem lá certos benefícios, né? Agora, só que, por outro lado, existem muitas exigências, que não é do poder público municipal, é da União, exageradas. Burocracias que dificultam. Sobretudo em cima das fundações, das instituições filantrópicas, que torna difícil mantê-las hoje em dia. Por exemplo, um asilo. Hoje em dia, as exigências, né, para funcionar um asilo são tão grandes que a Sociedade São Vicente de Paula, que geralmente tem muitos por aí, está fechando muitos deles porque não consegue mantê-los. Então exige-se para aqueles que vão, os asilados que vão ficar ali, uma qualidade de vida que ele jamais teve na casa dele, jamais vai ter em outro lugar. E quer dizer, não respeita as condições daquela instituição, porque às vezes se cobra tanto dessas instituições coisas desnecessárias, podemos dizer assim, deixando de lado aquilo que é essencial. Você pega, por exemplo, um asilo que tem que ter ali uma funcionária, um assistente social, um psicólogo, um médico disponível ali. Quer dizer, uma coisa é uma psicóloga que voluntariamente vai lá prestar algum serviço. Outra coisa é ter que pagar. Se torna muito difícil. É um exemplo concreto que eu estou dando que complica demais. Quer dizer, que então, aí dificulta, inclusive, o próprio trabalho da igreja de servir a sociedade. Porque ela tem essa instituição em vista de um serviço bem concreto, né? Que também é uma responsabilidade do Estado, né? E que, de repente, ela mesma se sente meio de mão atada para exercer. É comum a gente ouvir críticas como, por exemplo, olha, o poder público não cumpre com a função dele e ainda dificulta o trabalho de outros. Às vezes isso, né? Acontece. Isso acontece na prática? Infelizmente. Camila, eu acho que a dificuldade, inclusive, até mesmo para o poder público municipal. Eu quase tenho certeza que muita coisa que o poder público municipal gostaria de fazer, não faz porque falta verba, falta o incentivo. E fica de mãos atadas em relação, por conta das exigências que são feitas pelo poder público federal. Como cidadã, né? Sim, sim. O senhor colocou aí que muitas vezes o poder público não faz porque falta verbas, ou então... Mal usadas, né? São verbas mal usadas ou mal direcionadas. Como cidadã, eu não posso deixar de falar isso, né? É claro que a gente está falando só... Não estou fazendo uma crítica. E não inclusive a gente falava isso, não se trata de exemplos de Valadares ou de municípios aqui próximos. Tanto é que existe um tema da campanha da fraternidade, um lema relacionados a isso, que atestam para um problema que é nacional. Não é verdade? A gente não desconhece que o poder público, que a sociedade organizada tem programas e propostas, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira.
nós somos conscientes de que estas propostas, estas políticas públicas são insuficientes. Eu vou pedir não alcançam realmente aquelas pessoas que realmente precisam desse trabalho, desse serviço, tanto da sociedade, e muitas vezes a gente critica a própria igreja mesmo. Às vezes nós próprios, como igreja, né, não desenvolvemos, não trabalhamos e não servimos na medida como deveríamos servir. E muitas vezes, porque as nossas instituições de igreja, por exemplo, que estão a serviço aí da sociedade, dos menos favorecidos, mais excluídos, muitas vezes as pessoas que estão ali, elas fazem voluntariamente, com muita boa vontade, com muito amor, mas falta preparo para elas exercer aquela função. Nós vamos abordar isso no terceiro bloco, e eu vou abrir o terceiro bloco, dando a palavra para a Camila a respeito desse tema, porque o nosso tempo está estourado. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco daqui do Debate Univale.